Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou Denilson Maciel, professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para dar prosseguimento a esse trabalho e estamos iniciando um novo trimestre. Estou aqui com a revista da Escola Bíblica Dominical, revista produzida pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós temos agora esse título maravilhoso: Os ataques contra a Igreja de Cristo. Os ataques contra a Igreja de Cristo. O subtópico: as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Pois é, terceiro trimestre deste ano de 2022. Esta aula que eu vou gravar, que estou gravando agora, que é pré-aula, na verdade é pré-aula ou mini-aula, como alguém queira assim intitular. Porque a aula, propriamente dito, ela acontece presencialmente. Esta vai acontecer no dia 3 de julho, domingo, né? 3 de julho. E aí cada igreja tem o seu horário. Na igreja que eu congrego, que eu frequento e que dou aula também, é a partir das 8h30 da manhã, na Rua França, 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo. Mas a Escola Bíblica Dominical acontece em todas as igrejas das Assembleias de Deus do Brasil e em algumas partes do mundo, e também algumas outras denominações que fazem uso do nosso material aí produzido pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Maravilha! Quero lembrar com você que neste ano de 2022, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus iniciou um novo currículo da Escola Bíblica Dominical. E nós começamos o mês de janeiro, estudamos o mês de janeiro, fevereiro e março sobre a supremacia das Escrituras Sagradas. Eu tenho aí algumas aulas no YouTube, não tenho todas elas, né? Mas tenho acho que até a 8ª aula no meu canal aqui. Depois, no mês de abril, nós iniciamos os valores do Reino de Deus, baseado no Sermão do Monte. Essas lições aconteceram do mês de abril, mês de maio e junho. Portanto, encerrou-se agora, neste presente momento que eu estou gravando esta aula. E foi um assunto maravilhoso, Sermão do Monte, ali proferido pelo Senhor Jesus. E agora, então, é o terceiro trimestre. Nós vamos estudar, como eu já disse, os ataques contra a Igreja de Cristo. Ou seja, as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É umas aulas apologética, né? Então é nessa linha que nós vamos trabalhar. E você sabe que nós temos o texto áureo, né? A Escola Bíblica Dominical, nós temos o texto áureo, é esse o nosso estilo. Temos o texto áureo e temos a verdade prática. O nosso texto áureo ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso está em 1 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. A verdade prática, ela diz o seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. Então é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A leitura bíblica em classe. É importante fazer a leitura bíblica em classe, onde está inserido todo o comentário. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo, o primeiro versículo do capítulo 4, de 2 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Nosso texto áureo está então inserido na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Trata-se então do primeiro versículo e a temática é a apostasia nos últimos tempos. Então já se fala da apostasia dos últimos tempos no início ali do capítulo 4 de 1 Timóteo. Esse texto, esse versículo, esse texto todo, ele expressa uma referência ao Espírito Santo. Então quando fala, mas o Espírito, a expressão Espírito aí está com letra maiúscula, logicamente é o Espírito Santo. Não necessariamente porque está em letra maiúscula, mas porque o contexto prova que é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos em um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é sobre ele que fala. E ele, o Espírito Santo, revela através da palavra e também dos dons espirituais. É o Espírito Santo que traz as revelações através dos dons e através da própria palavra. O apóstolo São Paulo, que é quem escreveu a Timóteo, ele tinha consciência do que aconteceria nos últimos tempos. Isso é verdade, pela revelação do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, nós podemos assim entender que ele tinha o dom de discernimento já através dele ser aí um homem consagrado, um homem de Deus. E de antemão, ele então já colocou essas informações para a igreja. E ele falou para Timóteo que haveria sim, chegaria, ou já tinha ali manifestações de pessoas agindo hereticamente, penetrando na igreja. Então, nos dias dos apóstolos, com a abertura de novos trabalhos, novas igrejas, novos pontos de pregações, baseado no cumprimento do que Jesus falou em Marcos 16, 15, que ele disse: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, os que não crerem serão condenados." No evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo de número 18, Jesus ressuscitou e disse: "É-me dado agora todo o poder, portanto ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Quer dizer, precisava ir ensinar as nações, evangelizar. Aqueles que fossem se convertendo precisavam então de ensinar a doutrina, a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Então vejamos o seguinte: a igreja está crescendo, ela está se desenvolvendo, mas ela é ainda jovem. Ela está crescendo e está surgindo nesse primeiro momento da igreja já líderes que estavam trazendo filosofias vãs, fábulas profanas, como o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo, aí, no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, você vai discorrendo, vai ver todas essas informações aí, tá certo? Então, naqueles dias ali, o Novo Testamento, por exemplo, não era ainda difundido como nós temos o material hoje. Então, era somente, os irmãos faziam uso do material do Antigo Testamento. Então, é difícil esse posicionamento contra essas ideias heréticas. Todavia, através do poder do Espírito Santo, claro que aqueles homens de Deus, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, e depois, os textos aqui não está fazendo referência, mas sem sombra de dúvida o apóstolo São Pedro também. Enfim, os apóstolos. Naqueles dias tinha alguns homens no contexto ali da igreja de Éfeso que deu muito trabalho para a igreja, já para Paulo principalmente. Entre eles, fala na carta de Paulo a Timóteo sobre o Himeneu, o tal do Fileto, o Alexandre, o latoeiro, ou ferreiro, como se queira. Essa referência está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, 2 Timóteo 2 e 17, 2 Timóteo 4 e 14, você pode ver isso. Também tem um cidadão por nome de Diótrefes. Vamos dizer assim, pessoas que se diziam crentes, que já tinham abraçado a fé cristã, mas que eles estavam se comportando contrário às escrituras sagradas, como o texto mostra aí
no texto áureo, como o texto fala. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É isso aí. Então, líderes enganadores que se utilizavam de pseudos dons espirituais, que também se achavam que também tinham revelações e queriam ser líderes sem ser. Essa que é a verdade. Esse Diótrefes mesmo queria, inclusive, ele tinha uma atitude de como que ele queria ser o pastor presidente da igreja que estava se iniciando naquela época. Veja que absurdo. Porque, na verdade, ele tinha que respeitar, por exemplo, o apóstolo João, né, que andou com Jesus, respeitar apóstolos Paulo, enfim, mas ele não se comportava assim. Ele queria tomar lugar. Se você vê a expressão da palavra de Deus na terceira carta de Paulo a João, você pode conferir aí comigo, na terceira carta de João, no versículo 9, deixa eu ver aqui. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Tá vendo? Então, esse camarada primado, quer dizer, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o líder. E ele não recebia os estudos dos homens de Deus. Resistia. Bom, é um apóstata. É um pseudo-pregador, um pseudo-líder. E o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo, então, essas situações que estavam acontecendo já naqueles dias. E como que ele dissesse, após a minha partida, eles vão se procurar, tentar se infiltrar na igreja. Então, tem que ter posicionamento. A apostasia da fé cristã, ou seja, do cristianismo, apostasia da fé cristã ou do cristianismo, o que é isso? Precisa entender o que é apostasia, né? É o afastamento do fiel do seio da igreja invisível, não necessariamente da congregação, porque é aí que alguém pode fazer confusão, né? Alguém saiu da igreja, foi para outra igreja, saiu de uma denominação, foi para outra, se apostatou da fé. Não, nada a ver. Tem vezes que até a pessoa sai até da igreja. Ele não congrega mais, ele parou de ir e alguém vai dizer, esse daí é apóstata. Não, apóstata é diferente. É aquele que está normalmente dentro da igreja, entre aspas, e ele começa a desenvolver doutrinas contrárias à verdadeira doutrina da palavra de Deus. Ou seja, ele está com a mente cauterizada, como a gente vai ver no texto aí em seguir. Para esses, o escritor aos Hebreus escreveu, no capítulo 6 de aos Hebreus, do versículo 4 ao 6, ele disse, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e procuraram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, esses que provaram já da palavra de Deus e as virtudes também do século futuro, recaíram. É impossível que esses sejam renovados para o arrependimento porque ficaram com a mente cauterizada. Porque eles fizeram com que crucificaram novamente a Jesus Cristo. Então, uma pessoa que é apóstata, que ele se apostatou, é uma das situações mais difíceis, eu diria, quase que impossível ele retornar à fé. Ele se retornar e se refazer. O que vai ter que fazer aí agora é aqueles que ouvem ou que estão expostos a esse tipo de doutrina, se posicionar com a palavra de Deus. O Espírito Santo revelara para o apóstolo Paulo, com muita veemência, que então, nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos abandonariam a santa fé cristã, que é o que diz o título, o desenvolver ali de 1 Timóteo capítulo 4. Tá? Então, ele até cita, eu estou vendo aqui a referência de 2 Timóteo 4:10, a questão de Demas, que também, segundo Paulo, deu muito trabalho para ele. Você pode conferir comigo essa referência. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1. Veja o que Paulo escreve. Ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz, aliás, 2 Timóteo 4:10. Esse que eu fui citar aqui é onde está o textual, que nós estamos
falando, mas que ele faz conexão. Então, 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 10. Olha o que diz. Ele faz referência, então, ao pseudo-profeta, pseudo-líder. 4 e 10, ele fala: porque Demas me desamparou. Era crente, mas ele desamparou o apóstolo Paulo. E o que ele fez? Amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, diz que ele desamparou. E Paulo fala o seguinte aqui, ó, versículo 14, Alexandre, que também é um outro gente ruim, que entrou pelo caminho da heresia, o latoeiro ou o ferreiro, diz aqui Paulo, em 2 Timóteo 4 e 14. Ele diz: esse cidadão causou-me muitos males. E aí Paulo diz: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, são pessoas que deram muito trabalho para os líderes da época. O que nós estamos pontuando aqui é que já naqueles dias tinha líderes heréticos, já tinha pessoas ruins. Como diz o meu colega, e que eu admiro bastante, professor Alberto, da cidade de Campinas, ele diz pessoas atrapalhadas, né? Então já naqueles dias tinha pessoas atrapalhadas aí que estavam dando trabalho também para a igreja. Se você quiser se aprofundar aí nessa temática do capítulo de número 4 de 1 Timóteo, você pode fazer uso da Bíblia Pentecostal. Não sei se você tem em casa, mas a Bíblia Pentecostal, ela, quando chega nesse capítulo, no rodapé, tem umas informações fantásticas. Eu não vou ler aqui agora, mas a temática ali é muito forte com relação a esse assunto da apostasia. Para a gente se inteirar, né? Ficar sabendo direitinho o que de fato significa apostasia. Porque tem muitos que confundem a apostasia com o desvio de uma pessoa, como eu disse, simplesmente ter saído da igreja. Não podemos insistir, isso não é isso. A apostasia está descrita na Bíblia como um acontecimento sério e pouco comum, não é com qualquer pessoa que acontece, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um encontro pessoal com Deus, provou da palavra e agora ele entra por outros caminhos, ele deixa de obedecer à verdadeira doutrina, começa com ideias profanas, carnais. Enfim, esse é o apóstata. O verdadeiro apóstata, na verdade, quando ele está agindo, ele não acha que ele é. Ele não acha que ele é apóstata. Ele não reconhece, não se considera a possibilidade dele ter se tornado um apóstata, né? Então, a questão é a seguinte: o que tem que fazer? O pastor da igreja, o líder da igreja, atualmente, ele não pode se calar diante da apostasia do nosso tempo. Como eu disse, essas aulas são apologética. Então, apologia, na verdade, nós vamos trabalhar em defesa do evangelho. Nós vamos usar a palavra de Deus, ou o líder tem que usar a palavra de Deus para refutar ensinos heréticos. Agora, é bom que fique claro que ninguém, nesse sentido, nós não temos maldade contra pessoas. Não é as pessoas. E nem contra contra seres humanos, contra adeptos de determinadas seitas e heresias. Não é contra pessoas, mas sim contra a mensagem. Então nós refutamos a mensagem. E nesse caso o pastor tem que ter fibra, ele tem que ter pulso firme. Ele, como líder, ele tem que falar com muita firmeza e ensinar também os seus liderados sem temer. Porque senão pode aparecer aquela ideia do tipo assim: não se deve mexer com determinado tipo de assunto, porque ora, é assim mesmo. Então, essa questão de é assim mesmo é exatamente uma das armas do diabo, uma das armas do inimigo, para que as pessoas achem que é normal. Então, a partir do momento que tenha algo errôneo, contrário às escrituras sagradas, contrário aos valores cristãos, contrário aos princípios, e aí alguém achar que isso é normal, eis aí então uma das armas do diabo, que precisa
contrariar. Não existe, não é normal. Mas a nossa mente, nós estamos bombardeados por propaganda. E isso, para mim, até um pouco sério, porque eu particularmente trabalho com propaganda, né? Eu sou locutor publicitário, locutor comercial, e trabalhamos aí com propaganda de um modo geral. Entendemos que realmente a propaganda é isso, é uma repetição de informações. Então você repete para que a pessoa, de repente, vá lá comprar o produto, enfim, esse tipo de coisa. Porque vai para a mente, né? Tanto se repetir, se falar uma vez só, por isso que nós da propaganda sempre sugerimos, você vai fechar um pacote de propaganda, você tem que fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque a propaganda ela é consecutiva. Mas tem o lado ruim dessas situações que inclusive o inimigo usa também, que é a repetição de informações heréticas, que aí chega um certo ponto que as pessoas acham que isso é normal. Achou que é normal, eis aí uma arma maligna. Bom, e o que vai fazer então? Bom, tem que conhecer as Escrituras, porque quando você conhece a palavra de Deus, aí você vai refutar. Jesus falou em Mateus capítulo 22, versículo 29, que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Então vejamos o seguinte, eu não preciso ficar preocupado em querer conhecer todas as religiões do mundo que pregam falsas doutrinas. Eu não preciso querer conhecer todas as instituições heréticas. Até porque normalmente surge uma nova, com ideias diferentes. O diabo é o mesmo, a malignidade é a mesma, mas surgem outras. Então estudar tudo isso fica meio complicado. Porém, o que precisa ser feito é conhecer a verdadeira doutrina. Então, tem que conhecer a verdadeira. Se você conhece a verdadeira doutrina, está com a palavra, está se alimentando da palavra de Deus, logo, tudo aquilo que surge contrário, você vai detectar e sair ileso. Bom, então os ministros de Deus, os servidores da Igreja de Cristo, que eu me referi aí, o pastor, o líder, professor da escola dominical, palestrante, pregador. Então, tá longe de só ser pregador de nome, de professor de nome. Precisa ser homem de Deus e mulher de Deus que faz uso coerentemente das Escrituras Sagradas. Está aí então a parte introdutória do assunto que nós vamos estudar nesse trimestre e abordamos aí 1 Timóteo capítulo de número 4 e o versículo 1, aonde está o nosso texto áureo que mais uma vez leio para você. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Bom, o comentarista da lição, destas lições, né, que são 13 lições, nós vamos estudar nestes meses de julho, agosto e setembro, tá, deste ano de 2022. Nós vamos estudar sobre exatamente esse tema. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Mas vale a pena falar um pouquinho do comentarista. O comentarista da nossa lição é o pastor José Gonçalves. Ele é pastor na cidade de Água Branca, no Piauí, graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e também graduado em filosofia, é professor de universidade, é professor de hebraico e grego, é escritor já de outras revistas da Escola Bíblica Dominical, é escritor de vários livros e ele é atualmente presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí, né? Da Convenção Estadual do Piauí, e ele também é membro da Comissão Apologética da CGADB. Então, sinceramente, ele tem, como que se diz, grande envergadura para nos ensinar nesses dias, e vamos fazer uso do comentário do pastor José Gonçalves. Além da revista, ele tem também eu não ganho nada para fazer isso, mas faz parte aí da questão didática, ele tem o livro de apoio, um livro escrito. Então aqui, a revista da Escola Dominical, ela é como se fosse só um manual que o professor leva para a escola e o aluno também leva para ali se inteirar dos pontos principais para a aula. Mas o livro de apoio, e como outros livros,
eles têm mais profundidade com relação ao assunto. Então, na qualidade de professor e também de aluno que quer crescer mais nessa temática, desenvolver alguma profundidade, alguns assuntos, então é importante adquirir o livro do pastor, que é o livro, chama-se Livro de Apoio, Comentário sobre a Escola Bíblica Dominical do Presente Momento. Bom, serão 13 lições, né? Nós vamos ter 13 lições. A primeira é essa que nós estamos estudando aqui, que é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Essa é a de hoje. Hoje aqui na minha pré-aula, mas que ela vai ao ar, aliás, presencialmente, no dia 3 de julho, domingo, 3 de julho. Depois nós temos a lição 2, que é a sutileza da banalização da graça. Teremos a lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. 4, a sutileza da normalização do divórcio. 5ª, a sutileza do materialismo e do ateísmo. 6ª, a sutileza das ideologias contrárias a famílias. A sutileza da relativização da Bíblia. Vamos ver isso aí. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A sutileza contrária à prática da mordomia cristã. Pulei uma, a sutileza do movimento dos desigrejados. Está crescendo esse movimento aí na internet, principalmente depois da pandemia. A sutileza das mídias sociais. Pense num negócio aí que está matando as pessoas aos poucos. A tal das mídias sociais. A sutileza da espiritualidade holística. E a 13ª, a sutileza, resistindo às sutilezas de Satanás. Vamos então ao comentário de uma forma assim resumida da nossa aula. É aconselhável sempre ao professor que leia a introdução do assunto, porque é na introdução que está basicamente o que nós vamos tratar, né? E a introdução diz o seguinte: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira Igreja de Cristo. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Exatamente, o diabo ele sempre se opôs contra o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Fora do contexto bíblico, que não aparece nessa escritura sagrada, pela história a gente percebe que a igreja também ela já experimentou essa oposição do diabo. Agora que diz aqui na introdução, nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma ou com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Então, é claro que foi usado ferramentas diferentes contra a igreja lá no passado. Muitos perderam a vida, enfim, mas a igreja cresceu e agora os ataques eles são diferentes. Mas tem que saber que é o mesmo Satanás, é o mesmo maligno que está por trás disso. O tópico de número 1 fala o seguinte: a igreja sob ataque. Sob, S-O-B, de baixo, né? A igreja sob ataque. Subitem 1. A sutileza do ataque. Bom, o fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceu nas últimas décadas. Sim, cresceu muito em escala exponencial. A oposição sistematizada com relação à fé. Se em anos passados as perseguições, como diz a introdução, eram conflitos bélicos, eram esses tipos de instrumentos, agora nos dias de hoje mudou. De uma forma sutil, de outra maneira que ocorre. Ocorre, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas, que é o que eu disse. Normal, é tudo normal. Então não é normal, precisa ter discernimento, essa é a sutileza. Então, se o diabo viesse com garfo, né, com o chamado tridente, tem que tomar cuidado com essa ideia de tridente aí, que senão alguém vai achar, então não pode ter lá o tridente para os dentes, e não tem nada a ver. Tridente é um instrumento de realmente 3 dentes de ataque às pessoas, tipo uma fisga, né? Se o diabo viesse com esse tal do tridente, com garfo, com de rabo, de chifre e tal, claro que ninguém ia parar por perto, né? Mas ele vem de maneira sutil, então tem que ficar bem alerta.
O tópico de número 1 e o subitem 2 fala o seguinte: o alerta para o povo de Deus. Alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras Sagradas é que Deus sempre manteve o seu povo em alerta. É isso que nós temos ao nosso favor. Deus nunca deixou o povo desapercebido. Deus sempre alertou. Essas alertas sempre vinham ou em relação a grupos ou pessoas individuais. Durante a monarquia, o período dos reis, esses avisos, essas advertências, elas se intensificaram muito mais através do ministério dos profetas. No Antigo Testamento, sempre a gente tem a imagem ali do rei, do profeta e do sacerdote. Cada um tem a sua função, mas principalmente o profeta. O profeta é aquele que é a voz de Deus para alertar o povo. Só que nos últimos dias, como estamos aqui com o texto áureo, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Você percebe que o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo expressamente diz. Esse termo expressamente, ele é um advérbio grego que significa retos. Ele vem do termo retos, no grego, retos. Então, traduziu lá por expressamente. No grego é retos. Traduziu expressamente. Mas vamos ao que significa. Significa claramente. Então, o Espírito Santo claramente diz nesses últimos dias. Ou o Espírito Santo evidentemente fala nesses últimos dias. Ou o Espírito Santo, sem sombra de dúvida, mostra para nós nesses últimos dias que virão tempos trabalhosos, né? Então, o Espírito do Senhor faz conhecido ao seu povo dos perigos que os cercam. Então, o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento e agora também. Claro que lá era de maneira diferente, através dos profetas. E hoje o Espírito Santo está com a igreja, né? Está atuando no meio da igreja. Lógico que ele faz uso da palavra. E a igreja ela está na reta final, como diz o subitem 3. Então, o tópico de número 1 da lição, que nós estamos tratando aqui, a igreja sob ataque, né? A igreja sob ataque. O subitem de número 3 fala a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Você lembra de quando Jesus, naquele diálogo lá em Mateus capítulo 16 e 18, quando ele falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Então, claro que ficou explícito ali que a igreja iria sim enfrentar a oposição, mas que ela estava cheia de autoridade e o maior estava com ela e que vai passar por cima de todos essa malignidade, desde que seja com a palavra do Senhor Jesus. Então foi previsto. Não há razão, portanto, para surpresas. A pessoa vê qualquer situação contra a igreja e tal, fica, mas está acontecendo, não sei o que. Foi colocado na palavra. Agora, para a pessoa saber, precisa estudar a palavra também, né? Essa que é a verdade. A expressão últimos tempos, é importante analisar isso, a expressão últimos tempos se refere à era da igreja, e não exatamente a dias e horas. A gente fica preocupado, quando será que vai ser, né? Como os discípulos. Não, essa questão últimos dias ou últimos tempos está se referindo ao período da igreja, ou seja, quando a igreja definitivamente nasceu no Calvário, né, quando Jesus deu o brado na cruz, e foi inaugurada depois no Pentecoste, que é assim que eu particularmente entendo, e até o arrebatamento. Então esse período é período da igreja, período da graça, e período que é chamado aqui teologicamente de últimos tempos ou últimos dias, como você queira. Então nesses últimos dias é tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Porém, tem outra coisa boa, vamos falar assim, algo bom que acontece nesses últimos dias, que é o quê? O derramamento do Espírito Santo. Então vejamos, de um lado você tem a sutileza de Satanás, tem os levantes, tem a oposição contra a igreja nesses últimos dias, sim, mas por outro lado nós temos o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo de forma assim extraordinária nesses últimos dias. Basta buscar, né? A profecia é bem clara e objetiva em descrever. Aliás, foi o apóstolo Pedro que falou, né, sobre isso lá no dia de Pentecoste.
Bom, vamos seguindo então. Últimos dias. Agora é bom que Paulo estava se referindo ali. Ele entendeu que aqueles dias que ele estava vivendo, que estava iniciando a igreja, eram os últimos dias e que tinha que estar atento. Então tem uma pergunta aqui do nosso comentarista. Não estaríamos nós agora na reta final? Ou a que hora estamos dessa corrida? Para nós que cremos na volta de Jesus, estamos aguardando a volta do Senhor, nós entendemos que Jesus está às portas. Estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Louvado seja Deus. Sinopse do tópico de número 1. A igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. Tópico de número 2. A natureza do ataque. Ele tem duas naturezas. Primeira, natureza espiritual. Segundo, natureza moral. Natureza espiritual, em sua oposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores. Percebe? No versículo de número 1, lá do capítulo no texto áureo, ele fala aqui: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então esse termo espíritos enganadores, que significa demônios, né? Sem sombra de dúvida, é se referindo aos espíritos maus, que são os demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos no ataque. Então o maior ataque, os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Tem pessoas que pensam que é outras pessoas, que a nossa luta é contra a gente. Não, a luta da igreja não é contra pessoas. É o que diz lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nossa luta não é contra carne e sangue. Portanto, revestido de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ela é contra a potestade, contra a maldade, contra espíritos ruins, contra a malignidade. Não é piquenique, né? A vida cristã não é piquenique. Não precisa se assustar de servir a Deus, então é assim ferrenho. Mas não é piquenique. Aqui é batalha, batalha espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão lá no capítulo de número 6. Então, que fique claro, a natureza dos ataques é espiritual e não contra carne e sangue. Tomar muito cuidado, que o que tem de gente também querendo brigar um com o outro, né? Só porque um fez uma maldade e tal, essas coisas. Não, nossa luta não é contra pessoas. Como eu disse, a nossa luta é contra malignidade. E também é de natureza moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita, sim, e que também são mentirosas. Então, os ataques vêm nesse sentido. Pessoas que são envolvidas na mentira. Por isso que mentira, como diz lá em João 8,44, que o diabo é pai da mentira. Esses comportamentos de mentira na esfera moral, né? Esses comportamentos que se encontram nessa esfera, que são mentiras, são manifestações inversas das virtudes morais cristãs. Uma pessoa que se diz crente, servo de Deus, que é pregador da palavra de Deus, não pode mentir. Porque se for mentiroso, ele está fazendo a vontade do diabo, né? Infelizmente, eu quero até abrir um parênteses aqui e dizer que, se não tomar cuidado, até pregador acaba mentindo, né? Porque quando ele se empolga, fala de testemunhos que, como diz um bom pastor, um homem de Deus, que eu fui educado por ele usava a expressão, e usa até hoje, que ele está vivo, ele diz assim, tem alguns testemunhos que até Jesus duvida, quer dizer, é quando o pregador exagera na dose, ele vai além do que aconteceu, às vezes para se empolgar, para chamar a atenção das pessoas para ele, enfim, então tem que tomar muito cuidado com isso. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Então, onde tem gente falsa, onde tem gente mentirosa, tem que tomar cuidado, porque aí tem algo contra a doutrina, contra a igreja. Tem que tomar cuidado. E às vezes o mentiroso também é igual ao apóstata, né? Ele não admite que ele é mentiroso. Então, quando chegar num momento desse, significa, como diz o texto, que a mente está cauterizada. O termo grego ali, aliás, Paulo demonstra na esfera moral que quando faz referência àqueles que têm a mente cauterizada, a sua própria consciência, cauterizaram a sua própria consciência pela hipocrisia, pelas mentiras. É tanta mentira que fala que a mente está cauterizada. E aí, tanto faz, né?
Não precisa nem perguntar para quem está perto se é verdade ou não, não deixa eu mentir sozinho, sabe essas coisas. Em outras palavras, aliás, deixa eu voltar aqui, eu estou no tópico de número 2. Subtópico de número 2. O termo grego suneides, usado aqui para a consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e errado. Então, quando a mente não está cauterizada, ele já automaticamente, você vê que tem um negócio que é mentira e tal, ele já não vai falar. Mas quando a mente está cauterizada, pronto, aí já era. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual eles se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Mas se não tiver cauterizado, se tiver cauterizado, um abraço. Diz a última frase aqui, uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o bem e o errado. Agora, tanto faz, deixa rolar, né? Então, onde tem mentira e falsidade, venhamos a correr, porque aí está uma das naturezas do ataque do diabo. Podemos classificar o ataque de Satanás, então, a partir de duas naturezas, a sobrenatural e a moral. Tópico de número 3, a esfera do ataque. Onde que acontece? Acontece na esfera religiosa, e acontece também na esfera social. Quando se fala de esfera religiosa, é importante tratarmos que isso fala da igreja. Acontece, portanto, na esfera dentro da igreja. Os maiores escândalos que acontecem são dentro da igreja. E foi o que diz aqui o texto. Apostatarão alguns da fé, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Para se apostatar da fé, logicamente que o escândalo é dentro da igreja. Então os maiores escândalos que já aconteceram até hoje e acontecem são dentro da própria igreja. Vem por parte daqueles que comungam, que fazem parte ali do cenário. Então o diabo não busca normalmente pessoas lá de fora para atacar a igreja. Às vezes é pessoas de dentro mesmo. E o que é pior, a pessoa agora passa a estar a serviço dele, né? Então os principais inimigos do evangelho lamentavelmente vem de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos, como eu disse, são da própria igreja. Contudo, por alguma razão, eles já fizeram parte da igreja, mas por alguma razão deixaram de seguir a verdadeira doutrina e se colocam agora em oposição à verdadeira doutrina do Senhor. Então, a esfera desse ataque é religiosa. E aí, o que vai fazer? Tem que conhecer a palavra de Deus. A outra esfera é a esfera social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, quando Paulo fala aqui no versículo de número 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Mas a parte A do versículo, proibindo o casamento. Então as pessoas se posicionam proibindo o casamento. Essa questão de proibir o casamento aqui é social, que é o que está sendo banalizado nesses últimos dias, né? Uma espécie de o diabo querer destruir a família. A família se não a mais importante, mas é uma das mais importantes instituições na Terra. Eu costumo dizer que a família é a célula mártir da sociedade. Célula mártir. Quer ter uma igreja poderosa, forte, tem que ter famílias fortes. Quer ter empresas fortes, precisa ter famílias fortes. Quer ter uma comunidade forte, precisa ter famílias fortes. E o inimigo, o diabo, ele tem se levantado contra a igreja nesses últimos dias. Tipo, tem aqueles que banalizaram, né? Quer dizer, tanto faz estar casado ou não, ou por qualquer motivo divorciar e arrumar 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E é normal, porque a sociedade está pregando isso como normal, mas nós estamos vendo que isso não é normal. Tem alguns que lamentavelmente caíram nessa situação, foram vítima? Tem, mas eles estão se levantando, tocando a vida com reverência e com temor a Deus. Não é nesse caso que a gente entra. Porém, tem aqueles que também entraram aí baseado na questão da ideologia de gênero. Não precisa mais optar por casar com pessoas de sexo oposto. Pode se unir do mesmo sexo. Isso aí é uma aberração e é malignidade. E aí alguém vai dizer, mas isso é normal? Não é normal, porque a palavra de Deus não diz que não é normal. E a igreja tem que se posicionar contra essas aberrações. As mais variadas leis e decretos que hoje estão se criando, elas na verdade são para tentar de alguma forma calar os ministros
para que eles não falem abertamente, porque tem assuntos que a gente tem que tomar cuidado para falar, até mesmo eu aqui no vídeo. Por incrível que pareça, dependendo do que você falar, pode ser punido. E o que dirá lá no lugar público? Enfim, por quê? Porque está sendo criado leis que sejam tudo contrário aos princípios e valores. Mas eu estou aqui para dizer em alto e bom som que os homens de Deus jamais vão se calar, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Precisamos então acordar para essa realidade, porque existe sim leis que estão sendo feitas e até questões políticas para tentar atrapalhar a igreja, acabar com a igreja. Mas nós estamos posicionados, vamos em frente, olhando para Cristo. Podemos então classificar esses ataques. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Por isso que devemos orar pelos legisladores e quando for votar para alguém que são os criadores de leis, tem que saber quem é, estudar sobre a pessoa, né? E não ser levado também por ventos de informações. Subtópico de número 3, aliás, a sinopse do tópico 3 diz então que podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, a religiosa e a social. Essa lição vem como um bônus, né? Nós temos aqui 4 tópicos. Normalmente são 3, né? Aqui tem 4. A igreja protegida, a igreja protegida. E não poderia faltar esse tópico. Como que a igreja é protegida? A igreja é protegida pela palavra de Deus, como diz aqui, ó. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, a exposição da palavra de Deus, no subitem 1 do tópico 4, fala que o apóstolo Paulo põe 2 importantes armas nas nossas mãos, que é a palavra e a oração. Palavra e oração. O apóstolo Paulo mostra, inclusive, que a palavra de Deus possui poder santificador. Pela palavra é santificada. A palavra é um antídoto contra o ascetismo, contra as heresias, contra os formalismo, contra o próprio diabo, contra essas ideias errôneas. A palavra de Deus. Sem essa palavra nós estaríamos desarmados, mas com a palavra nós estamos armados. E diz lá em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vamos que vamos. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre alguns que não manuseiam a palavra, né? Que não param para assistir um vídeo como esse, não vão para a escola dominical, não participam dos cultos de doutrina, não lêem a Bíblia. Então eles não crescem na palavra, ficam como presas fáceis do inimigo. Mas eis aqui o nosso apelo, volte-se para a palavra de Deus. E tem a segunda arma, que é a arma da oração. Essa é poderosíssima, é uma ferramenta incrível. A oração, né? As reuniões de oração, lamentavelmente, são as menos frequentadas nas igrejas. Pesquisas apontam isso, mostram isso, e a gente vê isso na prática. As reuniões menos frequentadas na igreja são as reuniões de estudo bíblico e de oração. A de estudo bíblico é um pouquinho mais, e a de oração é menos. Que triste. Alguém falou que o círculo de oração, a gente pode falar da nossa igreja Assembleia de Deus, que surgiu o círculo de oração há alguns anos atrás. Há quem diga que quando o círculo de oração surgiu foi porque a maioria da igreja não orava. Então se criou um grupo específico ali de oração, que é errado, né? Que não é errado ter o círculo de oração para orar, lógico, mas é errado esse posicionamento de deixar agora, parece que a responsabilidade é do círculo de oração. Portanto, fica aqui a recomendação do escritor e nossa também como professor. Persevere na oração, porque a oração é uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Eu diria palavra e oração, oração e palavra. Então, o sinopse do tópico de número 4 fala o seguinte: o apóstolo Paulo menciona então que essas 2 armas que a igreja deve usar. Se você está armado com a palavra de Deus e tem vida de oração no altar, fique tranquilo que você está protegido. É isso que a gente tem que fazer. E as considerações finais, nossa conclusão diz o seguinte: nessa lição vimos então que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência, né, não pararmos para analisar isso,
de que estamos debaixo de ataque, que alguém acha, tudo é normal. Não é normal. Não, se nós achar que é normal, nós não vamos ver necessidade de nos defender. Mas se você perceber que o que está acontecendo aí não é normal, então você vai se revestir da palavra de Deus e da oração e se posicionar firme. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, conhecer também o inimigo, porque, claro, tem que conhecer através da palavra de Deus, como que ele age, como que ele faz, né? Quais são as armas que ele usa. Ele usa muito mentira, ele usa ataques, né? Afrontas, músicas, né? Músicas, inclusive músicas. As mensagens subliminares para tentar denegrir a fé dos irmãos. Ficamos por aqui, muito obrigado pelo carinho de você que ficou comigo, 50 minutos de aula, se você ficou até aqui, olha, tenho que dizer para você, muita gratidão. Obrigado pelo seu carinho, se você ficou até aqui, eu imagino que você gostou da minha aula. Então, nesse caso, curta aí o meu vídeo e deixe, por favor, um comentário, tá bom? E se você quiser estudar comigo, eu estou na Rua França, 615, Assembleia de Deus, Aliança de Paz. Meu pastor presidente é o pastor Aparecido Araújo. Nossa sede em Indaiatuba, São Paulo. Mas nós estamos aqui em Cabreúva. Forte abraço para você. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.